Bom dia. Comunidades camponesas permanecem acampadas na sede do INCRA em São Luís. O número de defensores públicos é considerado inferior para atender a demanda em cidades da região tocantina. No estúdio vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil. E mais, o Dia dos Namorados chegou e o Bom Dia Maranhão vai te dar dicas de presentes. Hoje é 12 de junho de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Representantes de comunidades que vivem em áreas de campo no Maranhão continuam acampados na sede do INCRA, no bairro do Anil, aqui em São Luís. Os ocupantes só pretendem deixar o local depois que tiverem uma resposta das autoridades. As comunidades quilombolas, indígenas e camponesas reivindicam agilidade em processos de titulação de terra e também chamam a atenção para a falta de segurança no campo e conflitos agrários. Uma reunião está prevista para hoje, às 9h30 da manhã, no auditório do INCRA, com representantes do INCRA Nacional e também do Estado. Indígenas e quilombolas vão dialogar também com representantes do Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, FUNAI e das Secretarias de Direitos Humanos e Segurança Pública. E habitantes da região tocantina enfrentam dificuldades para o acesso a um serviço público essencial. A assistência jurídica é quase uma missão impossível para 12 defensores que atuam na área. A Defensoria Pública em Imperatriz atende moradores de 4 municípios. Seu Herculano viajou 100 quilômetros para recorrer à Defensoria Pública no caso de divisão de bens, após o divórcio. A casa foi eu que fiz, eles mandaram me chamar, mandei procurar os documentos está com ela. E ela não quer mexer nos documentos porque ela não quer partir a casa. Além da comarca de Imperatriz, a Defensoria Pública atende os municípios de Vila Nova dos Martírios, Davinópolis e Edson Lobão. Atualmente conta apenas com 12 defensores. Ainda não atende à necessidade da nossa cidade. O prédio aqui tem instalação para comportar 18 defensores. A movimentação aqui na Defensoria Pública de Imperatriz é sempre grande. Por dia, são atendidas em média 60 pessoas que buscam assistência jurídica porque não podem pagar pelo serviço. Dona Maria Helena, por exemplo, tem problema neurológico e procurou o órgão para solicitar um remédio que não tem condições de comprar. Esse remédio é muito caro, aí só vem se ele preencher isso aqui. Aí já tem mais de mês que tem um encaminhamento lá nos 3 poderes, aí a consulta só é com 4 meses. A maior dificuldade, de acordo com o defensor, é em relação às ações judiciais, que muitas não são cumpridas. O descumprimento das ordens judiciais pelo município e pelo estado do Maranhão é grande e também há um outro problema no judiciário, que é o fato de que as nossas ações estão sendo negadas. E começa hoje o primeiro seminário de atualização jurídica da Escola Superior da Magistratura do Maranhão. O tema central do evento é o novo Código de Processo Civil. E sobre esse assunto eu converso agora com o desembargador Paulo Velten Pereira, que é vice-diretor da SMAN. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Esse evento que começa hoje, qual é o objetivo principal dele? É discutir realmente todo esse processo civil? A Escola Superior da Magistratura do Maranhão, em parceria com as demais escolas, a Escola da Advocacia, a Escola da Justiça do Trabalho e a Escola do Ministério Público, tem desenvolvido um esforço no sentido de trazer o debate em torno do novo Código de Processo Civil. Esse seminário de atualização, que já começou, na verdade, ontem, né? Hoje já é o segundo dia. Ele se desenvolve lá no auditório central da Assembleia Legislativa do Estado, com a presença de professores de fora e de mestres também do nosso Estado. Qual é o objetivo principal da mudança desse processo civil? A pergunta é, esse processo civil ele vai impactar em quê na vida das pessoas? Olha, a expectativa é muito grande. A nova lei processual, é importante que se esclareça isso antes para o público, Sim. É uma lei que vai tentar facilitar o acesso à justiça. O que é o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil é a lei que oferece os meios, os instrumentos de acesso ao Poder Judiciário. Então, toda vez que um cidadão ele quer ingressar com uma medida judicial,
o advogado ou o defensor público que ele vai constituir precisa de seguir determinados procedimentos, determinados regramentos. E quem vai dar esse regramento é o novo Código de Processo Civil. O que muda em relação ao código anterior, que é da década de 70, de 73? Hoje nós temos uma outra realidade de vida. Então, o que se vai buscar com essa nova lei é exatamente tentar atualizar essa norma, fazer uma mudança, inclusive, de paradigma, né? A grande novidade, para responder a sua pergunta, dessa nova lei é que ela passa a ser uma lei mais enxuta, uma lei mais prática, uma lei com maior unidade de sentido para facilitar exatamente esse acesso da cidadania ao Poder Judiciário. Ela tem, na verdade, não um objetivo, mas nós poderíamos definir 3 grupos, vamos dizer assim, de grandes objetivos. O primeiro deles é tornar a lei processual mais simples, mais enxuta, mais orgânica, do ponto de vista do sistema do processo civil. O segundo objetivo é fazer uma lei que renda efetivamente, que leve a alcançar um julgamento de mérito. A sociedade não suporta mais aquela solução judicial que fica apenas no aspecto do processo. Olha, por conta de um ou outro elemento, de um ou outro requisito que não está presente, eu vou extinguir a sua ação e você entre de novo com uma outra. Isso aí ninguém suporta mais. Então o Código ele vai, nesse segundo grande grupo de objetivos, propiciar meios para que o sujeito ele resolva o problema de vez na justiça. Seria uma desburocratização? Uma desburocratização do processo, sem dúvida nenhuma, pode ser definida assim. E o terceiro e último grupo de objetivos, esse também é muito importante para responder de forma completa a sua pergunta, é dar maior performance ao judiciário. Fazer com que a atividade do juiz ela seja uma atividade mais clara, mais objetiva, mais fácil de alcançar esse anseio da sociedade. Esse código, inclusive, pelo que o senhor está falando, vai exigir aí uma nova postura, principalmente dos magistrados e também dos demais profissionais da área, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Daí porque o compromisso da Escola da Magistratura. O que você está falando aí é um ponto central. Ontem nós discutimos isso no primeiro dia do seminário. Não há lei boa se não há um bom aplicador da norma. E o contrário também é verdade. Quando você tem um bom aplicador da norma, aquele que interpreta, que aplica a lei na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma que a lei é boa. Ela passa a ser uma lei boa. Então a importância desse seminário e de outros que serão promovidos pela Escola da Magistratura do Maranhão, e tenho certeza que também se continuará a dar essa parceria com as demais escolas, é trazer esse debate. Esse código ele tem uma vacatio legis, um período de entrada em vigor após a sua publicação, relativamente longo, que é exatamente para a gente poder aproveitar e estudar ao máximo as suas regras. Ele, na verdade, foi publicado em março deste ano, mas só entra em vigor no ano que vem. Sim. Em março do ano que vem, na segunda quinzena de março. Então, veja, esse tempo é exatamente para que os intérpretes e aplicadores da norma possam maturar, debater, discutir os seus dispositivos, para que quando ele entre realmente em vigor, no ano que vem, a gente já esteja aí preparado para essa nova realidade. Tem uns itens polêmicos também que compõem o novo código, entre eles é um instrumento, inclusive, que transforma ações individuais em coletivas. Como é que isso vai acontecer na prática? Hein? Isso é muito importante. A gente tem percebido que muitas vezes há uma miríade de ações, pequenas ações em torno do mesmo objetivo, em torno da mesma demanda, do mesmo tipo de ação. Sim. Vamos pegar um exemplo. Você tem várias pessoas ingressando com ação contra uma determinada empresa de telefonia. Às vezes para discutir, como já aconteceu no passado, a hipótese da tarifa básica, se ela é adequada ou não, se é possível de cobrar ou não. Bom, esse tipo de procedimento ele vai permitir que o magistrado, verificando a relevância e a importância dessa demanda, ele faça com que a ação de um único consumidor ela possa abrigar a demanda, na verdade, ou aquilo que é pleiteado por outros tantos consumidores, de sorte que a decisão que é proferida nesse processo, ela resolve a vida não só de um cidadão, ela resolve a vida de várias, né? Essa ideia de coletivização das demandas
está dentro dessa onda, vamos dizer assim, de tutela jurídica do direito coletivo, né? Daquele problema que você, com um só processo, um problema que tem uma dimensão muito grande, com um só processo você consegue resolvê-lo de vez. Essa inovação, inclusive, vai dar ao juiz uma maior autonomia? Sem dúvida nenhuma. Os juízes eles têm esse poder elevado à medida que conseguem compreender, ter essa sensibilidade para captar qual é aquela demanda que representa esse interesse coletivo. O que está previsto para hoje, assim? Qual o ponto alto dessa discussão hoje no segundo dia? Olha, hoje nós temos temas interessantíssimos. Nós temos o trabalho já de abertura agora às 10 horas da manhã, nesse segundo fórum, quando se vai discutir a questão relacionada à integridade da jurisprudência, aspectos ideológicos do novo código, o sistema recursal, que também é muito importante. Esse código ele impacta de forma muito acentuada no sistema recursal, tentando também desburocratizá-lo, porque há sempre aquela alegação, isso é lugar comum, de que a lei brasileira, a lei processual, ela é muito cheia de recursos que acabam retardando o processo de julgamento. Então isso vai ser abordado também nesse dia de hoje, e nós vamos encerrar o nosso evento com a participação do ministro Reinaldo Fonseca, que vai falar da conciliação e da mediação no sistema do novo Código de Processo Civil. Ok, eu conversei com o desembargador Paulo Velten Pereira, que é vice-diretor da Escola Superior de Magistratura do Maranhão. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelas informações. Eu é quem agradeço e me coloco sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. E no próximo bloco, o perfil da enfermagem no Brasil. Agora são 7 horas e 45 minutos. Você confere imagens ao vivo da Praça Deodoro, no centro da capital. Eu volto já. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No centro-sul do Maranhão, o sol brilha forte e não chove. Nas demais áreas, a chuva é isolada. Vamos ao mapa. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 36. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 34. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E foi apresentado durante o congresso do Conselho Regional de Enfermagem em São Luís o perfil da enfermagem no Brasil. O repórter Rodrigo Santos tem ao vivo outros detalhes. Não é isso, Rodrigo? Bom dia. Bom dia a você, Eliene. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O resultado saiu ontem em um evento no Conselho Regional de Enfermagem. Aqui ao meu lado está o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Eduardo Castro, que vai falar um pouco mais aí do resultado da pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil. Bom dia, Rodrigo. Foi uma pesquisa inovadora no nosso estado e no país. A pesquisa revelou a nível nacional que hoje os profissionais de enfermagem, que englobam o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, são aproximadamente 1.800.000. Isso representa mais de 50% dos profissionais da saúde no Brasil. Então é uma categoria, a maior categoria, a segunda maior categoria de profissionais. E ontem foi um lançamento aqui no estado do Maranhão. Hoje no estado do Maranhão nós somos aproximadamente 44.000 profissionais de enfermagem. E trouxe um cenário totalmente inovador para a nossa regional. Então houve um aumento também, né? Porque em 2013 foram 36.000 a quantidade que tinha de na área da enfermagem aqui no estado, e hoje 44.000. Além disso também, vocês falaram um pouco mais sobre a carga horária trabalhada pelo profissional. Sim, a pesquisa ela foi realizada junto em parceria do Conselho Federal com a Fiocruz, e ela revelou 5 perfis: socioeconômico demográfico, o perfil de mercado de trabalho, o perfil da jornada de trabalho, das condições de trabalho, do acesso à informação e da formação. Diante desse cenário traçado dos profissionais de enfermagem no estado do Maranhão, o Conselho precisa implementar, junto com outras entidades de classe, ações que melhorem a situação, tanto no aspecto da formação como no aspecto do mercado de trabalho, que é crucial hoje, tanto no estado do Maranhão como a nível do Brasil. E aí engloba também condições de trabalho. Então nos preocupa muito hoje, ao Conselho Regional de Enfermagem, formação profissional, ainda mais com a formação agora EAD na enfermagem, que é completamente inaceitável pelo órgão.
e é o mercado de trabalho. Hoje nós temos condições de trabalho insalubre, um piso salarial que não foi fixado em lei e o Conselho está articulando politicamente para que isso melhore no estado do Maranhão. É isso aí, Eliane. Então esses são um dos resultados aí da pesquisa nacional, estadual da enfermagem no Brasil. Então voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Rodrigo. Bom dia, bom trabalho para você. E hoje é dia 12, dia 12 de junho, é comemorado também, além do Dia dos Namorados, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O objetivo desse dia é alertar a sociedade sobre o número de crianças que estão trabalhando e não estão usufruindo de seus direitos à educação, saúde e lazer, além de sensibilizar e buscar o apoio de governos, empresas e sociedade em geral nessa importante campanha contra o trabalho infantil. E a seguir, em época de crise econômica, a dica é pesquisar para a compra do presente do Dia dos Namorados. E mais futebol. Sampaio enfrenta hoje o Criciúma no estádio Castelão. 7h52, imagens ao vivo do centro da capital. Eu volto já. Futebol. Hoje o Sampaio Corrêa volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo é contra o Criciúma e o tricolor vai buscar a vitória para voltar ao G4. Com promessa de grande público, a partida acontece às 7h30 no estádio Castelão. E a abertura oficial dos festejos juninos na capital acontece hoje, às 7h na Praça Maria Aragão. Confira a programação da primeira noite de festa. Às 7h acontece o levantamento do mastro. Logo depois tem shows que abrem, e quem abre é o grupo Divinas Folioas. Em seguida, sobe ao palco os brincantes do boi da União da Baixada do Monte Castelo e do boi de orquestra Encanto da Ilha. A programação segue com a participação da banda Máquina do Tempo, às 10h, que vai apresentar o show São João de Todos, com repertório de músicas folclóricas e toadas conhecidas dos maranhenses. Logo após, entra o boi de orquestra de Upauaçu. Fechando a primeira noite da programação, tem o Batalhão Pesado do Boi da Maioba. E agora vamos falar de economia. A Bovespa teve queda de 0,35% aos 53.668 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,28% e vale R$ 3,10. O peso teve queda de 0,61%, cotado a 34 centavos. O euro também teve queda de 1,99% e vale R$ 3,46. E finalmente chegou o Dia dos Namorados. E você já comprou o presente do seu amado ou da sua amada? Olha, em tempos de crise financeira, pesquisar é uma ótima dica para quem quer agradar e economizar. Nós levamos a Andressa e a Jéssica até essa loja. Todas duas são blogueiras e, por meio da internet, dão dicas principalmente de moda. Entre tantos itens que agradam em cheio uma mulher, difícil mesmo foi decidir o que escolher. Depois de literalmente revirarem a loja em busca de opções, principalmente para sugerir aos namorados o que comprar para as suas amadas, as meninas conseguiram montar aqui seus kits. A Andressa, por exemplo, Andressa, deu para observar inúmeras boas opções aqui na loja? Deu sim, tem preços muito variados, né? Mas os preços estão bem bons. Então eu separei aqui alguns pincéis de maquiagem que dá para o namorado escolher certinho. E aqui também diz, né, qual o pincel para cada um, então ele não vai ficar tão perdido. Mas além de maquiagens, tem também as bijuterias, que não só enfeitam, mas também encantam o público feminino. Eu principalmente adoro bijuterias, para montar um look simples, aí sempre tem aquela bijuteria para ser o coringa, né? Então montei o meu kit aqui com pincéis, maquiagem, mas também com várias bijuterias. Em tempos de crise, esses presentes são ideais, pois não pesam tanto no bolso. A sugestão da Andressa saiu por R$ 50. Super em conta e foram coisas bem variadas, tanto de maquiagem como de bijuteria. Já a Jéssica montou 2 kits, cada um em média saiu por R$ 30. É opções baratas, tipo a namorada vai gostar
e não tem como errar. Ou tu monta um kit de maquiagem ou bijuteria, porque não tem erro. Mesmo com opções bem baratas, as vendas esse ano no Dia dos Namorados, pelo menos até agora, não aqueceram muito. Sempre na véspera tinha uma procura bem maior, mas a gente ainda espera que amanhã tenha uma procura melhor do que teve hoje. Para quem está sem dinheiro, é possível dar um presente bem bacana para o amado. Basta disposição e muita criatividade. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. Até segunda-feira.